Então, pessoal, a grande contribuição mesmo, né? A gente fala assim, ah, não, o Galileu ele só aperfeiçoou. Não, na verdade, o Galileu ele confirmou, ele, né, através do aperfeiçoamento, né, do telescópio, né, telescópio óptico, ele conseguiu, né, ter mais visibilidade, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros a falar sobre as crateras que existem na Lua, né? Entre outros experimentos de física, né? O Galileu ele também aperfeiçoou, né, o modelo heliocêntrico, né, pensado por Copérnico. No entanto, na época que Copérnico começou a pensar as teorias dele, era tudo muito rígido. E ele sabia que as teorias dele teriam um grande impacto, né, sobre a humanidade. Aí que entra o Galileu, né? O Galileu, ele realmente ele chegou a confrontar, em primeiro momento, a igreja, né? Ele, mas ele, né, nunca foi um homem, vamos dizer assim, não religioso, nunca foi um ateu. Né? Ele também tinha suas convicções religiosas. Tanto que uma das frases bem conhecidas dele é essa que a gente pode ver agora: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus, e a mais notável. Então, ele reconhecia a importância da fé, de Deus, da igreja, mas em contrapartida, ele não deixou de fazer seus estudos, né, de avançar cientificamente naquilo que ele acreditava. Então, deixo para vocês aqui uma dica, olha só, desse canal no YouTube, Ilustrando História. Né? Queria que vocês dessem lá uma olhadinha nesse vídeo, né? Clicassem no link depois para dar uma olhadinha. Coloca assim, Galileu Galilei Ilustrando História, que vocês vão ver um vídeo muito legal sobre a trajetória do Galileu, que eu não consegui anexar aqui, né? Sobre... Nossa, está chovendo bastante. Mas a gente continua aqui e olha só o que eu trouxe para vocês. A igreja, né, aí no século XVII, confrontando Galileu. Sou contra o heliocentrismo, ele diz. No entanto, a Terra move-se. Realmente o Galileu ele fez isso, viu, gente? Ele, quando a igreja descobriu, né, os escritos dele, foi confrontá-lo, né, ameaçá-lo, né, de queimado, vivo, e ele falou, não, o que eu estava falando não é bem assim, ele desconversou, né, e falou com outras palavras o que ele acreditava, mas no fundo ele disse, não sou a favor do heliocentrismo, né, ele deu esse golpe, mas aí, somente, né, anos depois, né, a teoria dele, né, os escritos dele e a importância dele foram reconhecidos, como a gente vai vendo, né, durante a história. Então, pessoal, fiz aqui um resumo para vocês das principais contribuições, né, de Galileu Galilei, né, esse astrônomo, físico e matemático que foi tão importante, né, para o pensamento científico e filosófico. Depois eu vou falar para vocês que ele deu a sua contribuição singular para a filosofia, sim, viu? Por isso que ele é tão importante na filosofia. Mas ao provar o modelo heliocêntrico, né, de Copérnico, o, o Galileu ele criou, né, um microscópio, né, óptico, né, mais avançado, né, do que aquele que foi criado anteriormente, né, aperfeiçoou, né, o que já existia. E através das suas observações, ele, como eu falei para vocês, ele descobriu as crateras da Lua, né? E além de tudo, ele fez estudos de física, né? Fez estudos do movimento pendular, o que ajudou, né, na época, a construir relógios mais precisos, bússolas mais precisas que ajudaram também auxiliaram aí nas grandes navegações que estavam acontecendo nesse período. Além de tudo, né, lembra daquela teoria que eu falei para vocês sobre, né, os corpos, né, a massa dos corpos e a gravidade? Por exemplo, se a gente tem um martelo e uma pena e jogar do alto de um prédio, quem vai cair primeiro? Quem vai chegar primeiro ao chão? Né? Segundo Galileu, né, ele investigava essa questão e ele dizia que os corpos eles chegariam ao mesmo tempo se não houvesse a lei da gravidade, se a gravidade não incidisse sobre esses corpos. Essa teoria, né, só foi comprovada, né, tempos depois, quando o homem finalmente chegou à Lua, então o astronauta fez esse experimento lá e comprovou realmente que os corpos, né, eles chegam
ao mesmo tempo sem a influência da gravidade. Olha só, que interessante. Então, para continuar, para finalizar, na verdade, aqui o nosso vídeo, está chovendo bastante, acho que vai até atrapalhar o áudio, mas o que a ciência, né, a revolução científica tem a ver com conhecimento filosófico, né? Justamente esse desejo de saber, essa fonte, né, que o homem tem, né, instigado sempre pela vontade de aprender o novo, perguntando sempre o porquê de tudo. Isso é uma questão da filosofia, né? Esses homens, né, esses primeiros cientistas, eles tiveram sim o ímpeto, né, de procurar, né, o conhecimento, contando toda uma tradição de pensamento, né? Indo contra toda uma forma de pensar que existia na época. E para a filosofia isso é essencial, né? O questionamento, questionar o que está posto, né? O Aristóteles ele vai dizer que o homem ele tem esse desejo natural de conhecer. A criança, por exemplo, ela tem esse desejo, assim, vamos dizer assim, essa inquietude natural de perguntar por quê? Por quê? Como? Né? Ela não cessa de formular essas ideias. Assim como a ciência e a filosofia, elas nunca cessam de fazer essas perguntas, né? Elas nunca cessam a sua curiosidade de conhecimento e de questionamento. Por último, e não menos importante, ó, tô aqui de volta. Queria que vocês fizessem um desafio, né? Já que eu tô gravando vídeos aqui, lutando contra a vergonha que eu tenho, queria que vocês gravassem um vídeo para mim. Tô lançando aqui um desafio para vocês, tá? Para vocês me explicarem o que é o Renascimento e citar um nome do Renascimento ligado a cada área que eu vou citar agora aqui, ó. Ciência, arquitetura, a escultura, a pintura, a literatura, a música e a política. Né? Fica aí o desafio para vocês, vai valer pontos. E nesse período que a gente está de isolamento, né? A gente está em família, né? Tem mais tempo para pesquisar, para estudar. Eu espero vídeos assim bem animados, ó, com super produções, tipo o meu, né? Desculpa aí qualquer erro e depois comenta lá pra mim o que vocês acharam, né? Eu sou quase uma youtuber, só que não. Fica um beijo pra vocês, né? E aproveitem esse tempo em família, tá? Abraços, até breve.